Olá pessoal, nessa aula a gente vai mostrar como realizar comparação entre exames, mas uma funcionalidade muito poderosa do Barucis. Para isso a gente realizou a coleta de mais alguns exames aqui de exemplo dentro daquele mesmo paciente que nós já utilizamos nas aulas anteriores. Então agora nós temos aqui 4 exames estáticos e 2 dinâmicos. Vamos iniciar mostrando como realizar a comparação do exame estático. O sistema lhe permite realizar a comparação de até 4 exames estáticos na mesma tela. Já o dinâmico, no máximo 2 exames. Então, iniciando aqui pelo estático. A forma mais rápida e simples de realizar essa comparação é abrir todos os exames que já estão abertos aqui nas abas. Então, são exames realizados em momentos distintos. Com todos os exames abertos nessas abas, basta então a gente clicar nesse ícone aqui, que ele vai comparar tudo que está aberto nas abas. Então vamos fazer isso. Então o sistema automaticamente faz essa comparação e vai mostrar então essa tela onde nós temos os 4 mapas de pressão plantares em momentos distintos. Nesse exemplo, propositalmente a gente fez umas pisadas bem diferentes aqui para poder ficar mais clara essa diferença. Mas a gente pode ver aqui o dia e o horário de cada um dos exames realizados, né? Já temos aqui visualmente um mapa de pressão de cada uma das pisadas, então a gente consegue acompanhar a evolução daquele paciente. Temos nessa tela também as pressões médias, máximas, a superfície de contato, então a gente consegue ver também questões já de simetria bastante visual aqui através dessas tabelas. Temos também aquela outra visualização das pressões, então a distribuição de pressão antero-posterior de cada uma das pisadas, lateral, então a gente pode ver dessa para essa quanto que evoluiu, né? Em termos percentuais. Aqui a gente tem basicamente todas as ferramentas que nós temos lá no exame estático. A diferença é que para caber na mesma tela, elas vão estar em algumas abas. Então é isso que a gente está mostrando agora, tá? Beleza, então a gente já viu praticamente tudo que tem na visão geral lá do exame estático, mas onde estão as informações da estabilometria e o que mais a gente consegue visualizar aqui. Então aqui do lado direito nessa aba, nós temos a visualização do exame e da estabilometria de forma separada. A gente pode clicar e agora a gente vai poder visualmente ver os gráficos de oscilação lateral e antero-posterior de cada uma das pisadas, centro de pressão e os gráficos de elipse. Então, posso ver, por exemplo, aqui os gráficos de elipse e já comparar os gráficos de elipse do corpo, cada uma delas. Então, a gente já consegue aqui, visualmente, né? Então, verificar que essa primeira teve mais oscilação antero-posterior do que lateral, proporcionalmente foi muito mais nesse sentido do que aqui. Aqui já ficou muito parecido, né? Você vê que está redondo. Então, a oscilação lateral e antero-posterior ficou muito igual. Já nesse caso, a lateral é maior do que a antero-posterior, tá vendo? E aqui também está muito parecido com aquela lá. A gente tem a área, então, que é um parâmetro importante de estabilidade para cada uma dessas situações. Tem uma divergência grande aqui porque também não foi realizado no mesmo período de tempo de coleta, tá? Mas é só para ilustrar, para vocês verem como pode ser feito esse tipo de comparação. O que mais que nós temos? Vamos voltar aqui para a tela de exame. Nós temos também aqui o quociente. O que é isso aqui? Ele vai fazer a divisão entre os exames. Então, por exemplo, você quer fazer um teste de Wimberger, você quer avaliar o paciente de olhos abertos e olhos fechados, depois você pode clicar ali e automaticamente ele vai dividir um parâmetro pelo outro e vai te dar o quociente desse exame. Aqui no caso, como são 4 exames, existem várias formas de fazer esse quociente. E é isso que ele vai mostrando nessa tabela. A gente pode dividir 1 pelo 2, 1 pelo 3, 2 pelo 3, 2 pelo 4, 3 pelo 4 e assim sucessivamente. Então, o quociente aqui é sempre comparando essa divisão entre 2 exames. Mas aqui ao lado ele traz um resumo então, dos parâmetros de estabilometria, né, de cada um daqueles exames. O que mais nós temos aqui? Nós temos também essa tela que permite visualizar os resultados lado a lado de cada um dos 4 exames. Então nós temos aqui os 4 exames, né? E a gente consegue ver todos aqueles parâmetros aqui então, de forma comparativa numa mesma tela. E o mais legal, além dessa comparação visual, você consegue gerar relatórios dessa comparação. Clicando novamente na impressora, aqui a gente vai selecionar se a gente quer abrir no nosso visualizador ou uma pré-visualização. Vamos na pré-visualização e a gente tem um relatório bastante extenso e comparativo, que coloca o mapa de pressão lado a lado, as pressões lado a lado, aquelas tabelas que nós visualizamos, os gráficos de oscilação e de velocidade do centro de pressão, as elipses, enfim, é um relatório bem legal. E essa ferramenta, essa funcionalidade de comparar é muito poderosa porque permite quantificar a evolução do tratamento. Você mostrar o antes e o depois para o seu paciente, fazendo com que ele valorize ainda mais o serviço que você entrega para ele. Uma outra forma da gente fazer a comparação é direto por essa tela. A gente pode selecionar os exames que a gente quer comparar. No caso do estático, são até 4 exames. Selecionei esses exames
e vou clicar então neste botão de comparar, não mais nesse. O resultado vai ser exatamente o mesmo, mas para ilustrar aqui e ficar clara a diferença, vamos comparar somente dois estáticos agora. Marquei os dois e cliquei aqui. Pronto, temos agora aqui a tela de comparação de dois exames, que pode ser o antes e o depois. Você pode ver que o ajuste das informações acaba cabendo mais coisas na tela, né? E tem menos abas, mas basicamente é as mesmas coisas que a gente viu na comparação de 4 exames. Lembrando que a estabilometria vai estar aqui. Também gera o relatório dessa comparação. O processo de comparação do dinâmico é exatamente o mesmo. A gente pode deixar os dois dinâmicos abertos, então vamos fechar aqui todas essas abas anteriores. Para fechar, eu posso clicar no X ou clicar com o botão do meio do mouse e do scroll, que ele fecha também, tá? Posso clicar aqui no X, ou eu posso clicar com o botão do meio do mouse. E vamos agora abrir dois dinâmicos antes de comparar. Lembrando que eu posso fazer aqui direto e clicar em comparar, ou eu posso abrir eles antes, até para me certificar que são esses que eu quero comparar. Aqui no caso, eu abri o mais recente primeiro, lembrando que por cima é sempre o mais recente, né? E vou abrir o mais antigo depois. Com os dois exames abertos, eu posso novamente clicar nesse botão aqui no alto de comparar. Aqui novamente, então, nós temos a comparação. A gente consegue ver, inclusive, o vídeo, né, daquela pisada, cada um dos pés. A gente pode olhar, selecionar o passo se a gente quiser. Temos a informação aqui, a gente está visualizando, a gente pode ver a média e não o frame, né? Quando a gente clica aqui no play, ele está mostrando quadro a quadro. Quando eu clico na média, ele vai mostrar a média. Então, por padrão, ele inicia todos na média, né? Mas eu posso colocar todos em um determinado momento, se eu quiser, né, para visualizar e comparar as pisadas entre um determinado momento. E aqui nós temos também o gráfico de força, que a gente consegue visualizar então o gráfico de força do pé esquerdo e do pé direito. Aqui à esquerda sempre vai estar o primeiro exame aberto e à direita o outro. Então sempre é esse o processo da comparação quando a gente está com as abas abertas. A gente pode também selecionar e depois clicar em comparar. E aqui a gente viu que ele vai colocar à esquerda o que eu selecionei primeiro. Agora eu posso inverter, ó. Eu vou querer comparar, eu quero à esquerda o último e à direita o mais recente. Normalmente a gente compara o antes com o depois, então a gente marca o primeiro o mais antigo, né? E ó, ele reordena a primeira seleção à esquerda, a segunda à direita. Na visualização do dinâmico, a gente não tem a geração de relatório.